Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Francisco Lamanier e sou pastor da Igreja Presbiteriana. Bem, iniciamos o canal para continuar levando o pão do Evangelho para os membros de Aruanã que estão ainda em quarentena. Assim, levamos o pão da vida eterna para você que está do outro lado dessa telinha maravilhosa. Então, antes de iniciarmos o assunto, inscreva-se aí no canal, deixe um comentário e até divulgue se gostar do conteúdo. Assim você vai nos ajudar. Feito isso, vamos lá. Hoje é dia de reflita. Um dia onde nós pegamos um assunto e refletimos à luz da Bíblia. Hoje é um próprio assunto bíblico, os 10 mandamentos. Hoje vamos sobrevoar sobre o primeiro mandamento, utilizando as ferramentas que estão lá atrás nos outros 2 últimos vídeos que já fizemos. É só acessar e espero que te abençoe, tá bom? Então vamos lá. Você não serve para ser torcedor do Flamengo. Sou professor de educação física, apesar de não estar exercendo atualmente por conta do pastorado. Mas algumas cenas marcaram a minha vida como professor. Creio que na sua profissão houveram também situações inusitadas. Deixe aí no comentário, comente aí algo hilário que você passou e que possa ser comentado aí para que possamos rir juntos, né? Mas uma cena me chamou a atenção quando um garoto de 8 anos que acabara de fazer sua inscrição corre para o campo. Eu era professor de futebol. Ele corre então para o campo, se apresenta e ao mesmo tempo chega um garotinho também de 8 anos, o capitão do time, cabelinho espetado, a bola debaixo do braço. Irmão, os garotos se testam. Testam até para saber se eles podem contar um com o outro na hora do jogo. E então esse garotinho fez uma pergunta inusitada. Ele chegou para o novato e falou: para qual time você torce? O garoto ficou meio sem jeito, não sabia o que dizer. Então ele falou: Paraguai, Argentina, Brasil e Internacional. O capitão ficou meio sem o que dizer. Então o capitãozinho chocou a todos com a seguinte afirmativa: então você não serve para ser torcedor do Flamengo, porque quem torce para o Flamengo só torce para o Flamengo. Assim, ele deixou o novato, nos deixou e seguiu para o seu jogo. Naquele dia, um aluno de 8 anos deu uma lição a todos que estavam no campo. Existem coisas que não se podem ser divididas. Existem coisas que não podem ser divididas. E a paixão por um time de futebol é uma delas, não é verdade? Nós não podemos ser torcedor do Flamengo e do Vasco. Nós não podemos ser torcedor do São Paulo e do Corinthians, ou do Palmeiras. Não podemos, não é verdade? Não é verdade? Uma informação, por exemplo, confidencial, que alguém diz a você, você não pode divulgar por aí. Assim também uma nota de uma prova. Você não pode pegar essa nota e dividir com outro aluno. Existem coisas que não podem ser divididas. Existem coisas que exigem exclusividade. Bem, essa ideia vem de um lugar que, no lugar certo, ainda ganha mais força. Deus. Veja, o primeiro mandamento diz algo assim: não terás outros deuses diante de mim. Sendo assim, ao percebermos que já fazemos isso naturalmente, ter um único Deus não pode nos causar surpresa, não é verdade? Ou qualquer tipo de espanto. Não podemos nos esquecer que estamos falando de um Deus absoluto, criador, amoroso e que gosta de derramar sua misericórdia e graça sobre o seu povo. Lembre-se, o primeiro mandamento vem após o prólogo, que não é bem assim. Vocês são os libertos que eu libertei do Egito, da casa da servidão. Esse não é o prólogo. Vocês são os libertos. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso mostra
que o tema principal dos 10 mandamentos é Deus. E isso diz muita coisa. Para sobrevoarmos sobre o primeiro mandamento, usaremos a ferramenta interna e externa e depois desbocaremos em Cristo, tá bom? Bem, como a própria Escritura diz, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o nosso coração. Vamos olhar com os olhos de Deus para o nosso coração. Não terás outros deuses diante de mim, ou diante da minha face, ou diante dos meus olhos. Este é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não é verdade? Bem, para entendermos esse assunto, precisamos saber quem é que escreveu este mandamento. Deus está nos dizendo desde o início: eu sou o único Deus e não há outro Deus com quem eu possa dividir a minha glória. Em outras palavras, eu sou Deus e não existem amigos ou colegas. Diante de Deus não existem nem rivais. Ele é o único, eternamente e absoluto Deus e exige que dediquemos tudo o que somos e tudo que temos a seu serviço. Isso é uma bênção. Veja o contexto comigo. Acabamos de sair do Egito, onde só conhecíamos uma cultura politeísta. O que isso significa? Adorávamos uma série de deuses: Osíris, Ísis, Sete, Horus, Amun-Ra. Isso significa que o nosso coração fazia do rio, da chuva, da tempestade, deuses. Ou seja, dividimos a nossa lealdade com uma enorme porção de deuses diferentes. Internamente, veja, a ideia é irmos do interno para o externo. Então, internamente, o coração do homem estava em pedaços. Era um pedaço para cada deus. Isso significa viver uma vida em conflito. Um coração dividido, quebrado, esmiuçado, é um homem em crise. Se hoje você está marcado por uma crise existencial, talvez você precise do primeiro mandamento. Entender como se dá o primeiro mandamento, assim como eu preciso. Veja esse francês que viveu a sua vida na pós-guerra, entendeu a dor da destruição, da morte, não tinha sentido, havia perdido o sentido da vida. Ele é um dramaturgo, filósofo, enfim, Albert Camus, né? Albert Camus, e ele vai nos ajudar aí a entender algumas coisas. Bem, no livro O Mito de Sísifo, ele diz essa frase aqui, ó: compreender o mundo para o homem é reduzi-lo ao mundo, marcá-lo com o seu selo. O universo do gato não é o universo do tamanduá. O homem que busca sentido no mundo, o mundo nunca irá respondê-lo com a verdade. Porque a verdade não está nas coisas. Veja, a vida é absurda então, porque não há significado no mundo. O significado que você busca lá fora, com a sua crise existencial, é justamente a imagem que você dá a este mundo. Você cria um mundo diferente para cada objeto que você adora. Você faz da criatura seres imaginários, divinos, diante de um teatro. Vamos colocar aqui a cena de um teatro. Diante de um teatro, se um ator pergunta o sentido da vida para o cenário, sempre lhe será negada a resposta. O mundo não vai nos responder o sentido da vida. E por isso, nós não temos o direito de fazer do cenário o Deus ou o autor do roteiro, o criador da obra. Veja, fazer do cenário Deus, isso vai nos levar
a criação de deuses a partir dos objetos que estão no mundo. E isso dividirá os nossos corações e cairemos em crise. Esse assunto está na Bíblia. Veja como Tiago retoma isso. Ele diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Homem de ânimo dobre é a palavra dipsikos. Homem com duas almas, dois caminhos dentro de si. É um homem em crise, não sabe para onde vai, por isso ele não caminha, não prossegue, ele está parado. O próprio Cristo havia dito isso também. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e se desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se um homem em crise negar o verdadeiro Deus, nos levará sempre a tentar quebrar a estrutura da criação. Um homem que nega a verdade, ele vai criar uma verdade, mas isso é quebrar a criação. Isso é deturpar a criação. E veja que Paulo nos alerta com isso no capítulo 1 da carta aos Romanos. Olha como que acontece mais ou menos isso aí. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, veja, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, olha a consequência, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, olha só onde nasce o problema, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconstantes. Então Paulo está dizendo aqui, aquele que nega a verdade, ele então cria uma verdade para si. Mas como que ele cria? Pervertendo a estrutura de Deus. Deus criou tudo para uma função, com uma lógica. Tudo é verdade. Conhecimento, como diz Gordon Clark, conhecimento é a aquisição da verdade. Se um homem em crise não viver a verdadeira vida, ele vai viver um absurdo. Tentaremos fazer sempre da realidade o que quisermos e não nos amoldaremos para aquilo que a realidade foi criada e planejada por Deus. Sendo assim, quando idolatramos algo, nós nos escravizamos e também escravizamos quem está à nossa volta. Por não ter Deus em nossos corações, então nós nos tornamos escravos de vários deuses que nem existem. Olhemos as nossas atitudes a partir de um coração dividido agora. Olhamos então nessa perspectiva interna. E agora rapidamente vamos olhar numa perspectiva externa. Internamente, se nós não temos o Deus como o único Deus e Salvador das nossas vidas, o coração fica quebrado, despedaçado. Agora vamos ver externamente.
Muitos deuses foram criados por nós, a partir da observação do real poder da natureza. Então a gente via o trovão, tentava-se ter aquele poder, porque era assustador, um barulho, raio, então eu preciso ter aquele poder. Então fazia dele um deus, tentando com alguns rituais controlar aquela força da natureza, que era natural, né? Que era natural, era o efeito da natureza apenas. Com isso, não quero dizer que em alguns momentos houveram sim influências demoníacas, mas quero enfatizar que na maioria das vezes o trabalho da idolatria é meu e seu. Perceba comigo, o Deus Mamon não existe mais, não há templo do Deus Mamon, mas o dinheiro existe. Então muda-se o Deus, muda-se o objeto, mas a devoção continua, que é a busca real por riquezas. Mamon. Estar dividido é perverter então a realidade, o interno para o externo. Por isso não há como ter Deus, o autor da criação, dentro do meu coração e fazer do objeto, um objeto criado como Deus. São dois caminhos, não existe, não são compatíveis. Só Deus, ele é absoluto e capaz de preencher o espaço do nosso coração. Antes havia o Deus da fertilidade. As pessoas oravam por chuva para suas colheitas. Então elas criavam o Deus da chuva. E quando parava de chover, acreditava-se que aquele Deus estava irado com aquele povo. Então aquele povo corria e fazia sacrifício para acalmar aquele Deus. Tudo isso a partir da imaginação do povo. Quando em Deus, veja, quando em Deus absorvemos a verdade, então temos o conteúdo, conhecemos, percebemos que existem estações do ano e a chuva é um mero elemento para a colheita. Veja no Salmo 147, versículo 8. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Por isso não cabe dentro de nós a verdade e a mentira. Teremos de escolher. Essa foi a opção que Josué fez ao povo. Josué tinha a mesma teologia de Tiago e Cristo, que é a teologia do primeiro mandamento. Josué, já velho, já estava estabelecido na terra prometida, então diz isso ao povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrate e no Egito. E agora sirva ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes de Josué questionar o povo, ele rememora com a narrativa da libertação, com o prólogo. Então ali no capítulo 24, do versículo 1 ao 14, ele traz a libertação do povo, ele rememora mostrando quem é Deus. E então ele aplica, escolhei hoje. Nunca conseguiremos ter um e outro, ter o Deus Criador e as mentiras. Ou servimos a Deus no preceito de Deus, como Ele quer ser adorado, ou servimos a qualquer outra coisa e chamamos de Deus. Escolha e amor, escolher e amor são uma coisa só. Escolha por Deus significa amá-lo como Deus quer ser amado. Isso envolve descansar em suas promessas. Escolhemos porque amamos e amamos porque escolhemos. Com isso, descansamos nas promessas de Deus. A forma como Deus quer ser amado está expresso ali no Shema, na declaração de fé de Israel. Deuteronômio 6 diz assim: ouve Israel, o seu Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
Ou seja, se é de todo o coração não pode estar em frangalhos. Ele tem que ser um único coração voltado para o Senhor e Criador. E olha que maravilha, como é que ele termina. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. O final do Shema diz que ao guardar os estatutos de Deus, isso será para o nosso perpétuo bem. Isso é uma promessa para nos guardar em vida. A promessa no relacionamento com o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de promessas. Quando temos outros deuses em nossos corações, estamos chamando de Deus mentiroso e declaramos com isso que não confiamos em sua promessa. E por isso, não amamos. Como posso amar a Deus sobre todas as coisas? Essa é uma pergunta importante para nós hoje. E vamos desbocar agora, vamos cair em Cristo. E assim concluímos a nossa mensagem. Amar a Deus envolve escolher e acatá-lo, e acatar as suas promessas e descansar nelas. Veja o que o próprio Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos, esses mandamentos, e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja que comigo a Bíblia proíbe adivinhações, feitiçarias, agouros, porque todas elas são uma forma de profecia, mas uma profecia do tipo errado. Em vez de colocarmos a vida nas mãos de Yahvé e atender apenas as suas palavras, hoje em dia homens buscam orientações em agoureiros, horóscopos e etc. Vamos lá, quando você pega ali, acessa um site, pega uma revista e vai, eu sou de Aquário, quero olhar aqui o que isso diz sobre a minha vida. Você está buscando uma orientação. Você assume aquilo como verdade e faz da sua vida aquelas características. Bem, eu estou vendo aqui, eu sou uma pessoa amável, amigável e etc. Você pega essas características e faz de verdade. Você as assume. Você faz aquilo a sua identidade. Se torna em frangalhos novamente. Quando na verdade temos que escolher acatar as promessas de Deus. Amar o seu mandamento. Obedecer o mandamento de Cristo. Esse é o amado pelo meu Pai. Esse é aquele que me ama. Você não pode olhar pro horóscopo e falar: eu sou assim mesmo, me achei. Quando na verdade estamos em Cristo, porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo, aquele que está no mundo. Cristo é a nossa real libertação e o sentido das nossas vidas. Veja como que Jesus diz isso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Não são vários caminhos, é um caminho. Ele diz: eu sou a verdade. Quando ele diz a verdade é porque fora de Cristo só existem mentiras. Ele é o único Deus que em Cristo tudo tem sentido. A sua profissão, a sua religião, a sua vida, a sua função como pai, tudo isso em Cristo se torna, tem sentido. E veja, você quer então sair da crise existencial, esteja em Cristo. Veja, ame os seus mandamentos, porque ao amar os seus mandamentos, obedecê-lo, você estará em Cristo. E estar em Cristo é viver a verdade, como diz o versículo: eu sou o caminho e a verdade, e assim você viverá a vida. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Ter Deus e não ter outros deuses, ter somente Deus, a Deus em nossos corações, é ter Jesus Cristo. Cristo é a nossa libertação, é a libertação de nós mesmos, do pecado, da idolatria. Ele nos salvou.
Deus nos salvou definitivamente, assim como ele havia salvado os hebreus no Egito. Agora somos salvos eternamente por Cristo, com Cristo e para Cristo. Em Cristo podemos entender como adorar a Deus e como ele quer ser adorado. E isso nos mostra como é não ter outros deuses. É ter Cristo como nosso bem supremo, nossa adoração suprema, tê-lo como Deus, porque não há outro caminho. Mas para isso precisamos amar intensamente a Cristo, pois ele é a imagem da glória de Deus, aquele que nos faz vivermos verdadeiramente. Se você está em crise, olhe para Cristo e coloque o Rei dos Reis em seu coração. Decida logo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você, quer descobrir a verdade? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tenha Cristo no seu coração. Porque se você tiver vários deuses em seu coração, você não serve. Como aquele garotinho disse, você não serve para ser um cristão. Você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você ainda não está vivendo a vida, que é a verdadeira vida a ser vivida. Tenha o primeiro mandamento em mente. Busca a Deus como se nada mais importasse. Busca a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. E tenha Deus como o único bem supremo da sua vida. Que Deus te abençoe.